Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Dia 3 de março, 18 horas. E o Plantão do Evangelho no Lar vai pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós vamos pedindo essa licença amiga para estudarmos essa obra extraordinária, iluminada, esta obra, este manual de felicidade, de conhecimento, de filosofia, de ciência, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a boa nova de Nosso Senhor à luz da doutrina dos Espíritos, ou seja, através do conhecimento dos Espíritos, amigos, irmãos, trabalhadores do Cristo, né, que através do trabalho de codificador do nosso querido Allan Kardec, nos trouxeram estas grandes questões existenciais humanas que precisavam de respostas racionais, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo é a obra que fala da moral do Cristo, não da moral, esse termo que está um pouco desgastado, né? Principalmente quando se fala da moral e dos bons costumes. Meu Deus do céu, parece que eu fui para metade do século passado. Mas, enfim, da moral do Cristo, que é baseada na lei de amor, né? Na caridade, na capacidade que nós temos de compreender a dor do outro, na indulgência, na paciência, no perdão. Enfim, nessas coisas todas que nós somos craques, só que não, né? Infelizmente, só que não. Mas a gente chega lá. E vamos já dando o nosso boa noite à nossa querida amiga e irmã Deise Manzano. Boa noite, Deise. Boa noite, André. Boa noite a todos, com muito carinho. A gente está aqui novamente. Eu estava falando para o André, ontem eu estava escutando. Aliás, né, o André ouviu o meu celular tocando às 18 horas, como toca às 17. E no Pronto, até alguns programas que eu gosto, eu coloco no celular para não perder. E mesmo se eu falasse alguma coisa assim, mas hoje ele escutou, 18 horas, o meu celular aqui, e ontem eu estava acompanhando o Evangelho no Lar, falei, ai, que bom, né? Ele vai passar a fase do egoísmo, nem vou precisar falar disso aí, porque, né, a gente não tem essas coisas que a gente conhece, a gente não gosta muito de falar, né? Pois é, né, Deise? Você vê como é duro o nosso trabalho, a gente tem que falar de egoísmo, que a gente não conhece, não sabe nem como é, né? A gente tem que falar de orgulho, de vaidade, de inveja. Meu Deus, a última vez falei de perdão, André, nem sei mais assim, o que é perdão, porque eu não me sinto mais assim, esses sentimentos inferiores. A gente não se magoa mais, né, Deise? A gente não se magoa pouco. Ai, meu Deus, pega bem as fases mesmo, nossa, né, aquele ser ainda em construção, mas que bom que nós estamos aqui, e assim, é sempre bom falar do Evangelho, porque dá uma puxadinha na orelha da gente, que a gente sabe que é bom também, né, aquela puxadinha de orelha com amor. Com amor, com carinho, com atenção, com indulgência, né? É uma puxada de orelha com indulgência, porque é muito comum no discorrer dos textos evangélicos a gente perceber que, por mais que às vezes pareça um tapa, na sequência vem um afago, né? Eu sempre cito isso, o homem de bem, para mim, é o maior exemplo dessa caridade que os espíritos, e claro, Allan Kardec, tiveram para nos deixar essas obras, né? Porque no Homem de Bem ele vai descrevendo as características de um homem de bem e a gente vai não se achando ali, né? Pior do que isso, além de a gente irmos não nos achando ali, nós vamos tendo a certeza que nós nunca nos acharemos ali, né? E aí tem um determinado momento, quando a gente já está quase desistindo, esse homem de bem, né? Ele piora um pouco mais a situação quando eu falo assim, essas não são todas as características do homem de bem. Só que aí ele vem e faz a caridade de nos dizer, mas quem quer que seja, que se esforce, né? Ele nem fala que faça, porque ele sabe que nós não vamos conseguir fazer tudo daquilo, né? Mas que se esforce por seguir isso, está no caminho certo. Nesse sentido, eu posso dizer, minha querida Deise Manzano,
que todos nós que estamos ligados nessa frequência de amor estamos no caminho certo. E o caminho, a verdade e a vida é com Jesus, nosso mestre querido e amado. Agora, vamos começar esse papo gostoso nosso com aquela conexão amiga que nós vamos fazer com a espiritualidade. Então, nós vamos convidando os nossos irmãos e irmãs, aqueles que podem, aqueles que querem, a cerrar os seus olhos e vão acompanhar a nossa querida Deise, que vai fazer por nós a prece inicial. Então, vamos lá, pessoal, que possamos, na medida da nossa vontade e da onde nós estivermos, que possamos nos interiorizar. Se pudermos cerrar os nossos olhos, vamos fechar por alguns instantes e realmente trazer essa introspecção. Vamos trazer uma luz muito intensa, muito forte, acompanhando-nos e chegando cada vez mais próximo de nós. Percebemos que nesta luz sentimos uma imagem que irá, pouco a pouco, seguindo esse caminho nosso, vai se aproximando e vamos sentindo que essa imagem, essa luz vai se fazendo no alto da nossa cabeça como se recebêssemos uma bênção, uma mão sobre nossa cabeça. E essa luz que visualizamos penetra do alto da nossa cabeça até os nossos pés, envolvendo-nos e fazendo-nos perceber que estamos juntos desta luz. Essa luz intensa que vai cada um de nós mentalizando em si, rodeando toda a atmosfera terrestre, como se pudéssemos dar as mãos a estes amigos de luz que vieram nos ajudar. Vamos com eles fazermos esta conexão com a espiritualidade superior e pedir humildemente a todos os espíritos que estão aqui conosco, encarnados e desencarnados, que possamos vibrar pela paz, pela harmonia e hoje, principalmente, vamos mentalizar muita saúde, saúde física, mental, saúde espiritual a todos aqueles que estão conosco neste momento. E através dessa vibração de luz, de amor, de harmonia e de saúde, nós vamos iniciando com a permissão destes amigos que chegaram até nós, em nome de Jesus, para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, meu irmão, minhas irmãs, a Deise já nos adiantou aqui, né? Hoje nós continuaremos a falar de egoísmo, né? Uma mensagem do Espírito Pascal, uma mensagem que foi colhida na cidade de Sens, em 1862, lá na França, né? O item 12 do capítulo 11. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e o item 12, que é a mensagem de Pascal, o egoísmo, né? A gente já vai fazendo aquele convite para que você tenha aí em suas mãos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se você não tiver, entra lá no site da espírito.org.br, baixa ali tem uma versão em PDF. Às vezes é um pouquinho diferente aquilo o que a gente está lendo do que você está acompanhando aí, porque isso depende muito do tradutor. Mas, de qualquer forma, a essência é a mesma e você acompanhando a leitura, você tem condições de fazer um estudo mais profícuo, mais profundo, mais assertivo, né?
Além do que, acompanhando, você também tem condições de, quem sabe, alcançar algo nas entrelinhas do Evangelho que eu aqui e a Deise não alcançamos. Aí você, por favor, divida com a gente, né? Como é que você faz isso? 0800 979 5011, 0800 979 5011. Você também pode participar aqui, trazendo críticas, elogios, sugestões, considerações sobre o tema da noite, alguma pergunta sobre o tema da noite. Você pode se utilizar do 11 24 57 50 11. A nossa querida Thelma está ali de ouvidos e coração abertos para poder receber a sua participação. 11 24 57 50 11. Você também pode participar através do WhatsApp, 11 99643 3827. Vou repetir o número do WhatsApp, 11 99643 3827. Você também pode deixar sua participação no facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior. Clicou, vai aparecer ali a janelinha da exibição desse programa. Clicou na janelinha, vai aparecer o espaço para você deixar a sua participação, o seu registro, a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio ou alguma questão pertinente ao estudo da noite. Quem está conosco já, o Gilberto Assis, que diz aqui que a paz de Jesus esteja com todos nós. Amém. A Cida Lima, desejando paz de Cristo a todos. Coisa boa. Você também, minha irmã Graziela Alves, deixa o seu boa noite com muita paz e luz. Ela que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Zuleide Enéas Alencar, deixa o seu boa noite. A Judite Paiva também. E a Silvia Helena Nobili. Sejam sempre bem-vindos à minha casa. Que coisa boa. Ela que mora na região do Secap, Parque Secap, em Guarulhos. Maria Aparecida Brito manda beijos de luz para todo mundo, né? E mais um monte de gente boa aqui no facebook.com/TV Mundo Maior. Tem bastante gente deixando mensagem. Aliás, a Maria Aparecida não mandou beijo para todo mundo. Ela mandou beijo só para Deise. Ela colocou aqui, beijos, Deise. Então, todos nós não recebemos o beijo da Maria Aparecida. Por que, Maria Aparecida Brito? Porque só a Deise? Só porque ela tem o sorriso mais bonito da TV Mundo Maior? Olha o egoísmo, olha a inveja. Maria Aparecida, um grande beijo, sua linda. Amanhã eu não vou no pronto atendimento, tá? Mas vão ter duas lindezas lá. Um beijo, querida. Olha, Maria Aparecida, como nós somos cristãos e não guardamos mágoa, apesar de você não ter mandado um beijo para nós, beijo para você, querida. Brincadeira. Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, chega de enrolação. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, o egoísmo, item 12. Vamos lá. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria mais bem praticada. Mas para isso, seria preciso que vos esforçasseis a fim de desembaraçar o vosso coração dessa couraça, a fim de serdes mais sensíveis ao sofrimento do próximo. É interessante essa colocação que o Espírito faz logo no início, né? Coloca o nosso coração numa couraça. Faz bastante sentido, né? Foi a primeira coisa que eu senti, André. Eu falei, nossa, colocou o coraçãozinho nosso realmente numa couraça. E nós, né, que estamos aí sempre estudando, trabalhando as nossas individualidades, a nossa coletividade, achando que o coração está ótimo, tal. Então já começa assim, olha, o coraçãozinho ainda está nessa couraça. Então, está ainda nebuloso, muito nós precisamos, porque assim, o coração é uma metáfora da emoção, do sentimento, né, André? E o cérebro, as coisas racionais, tal. Então, a gente fala para uma pessoa, essa pessoa é muito racional, a gente aponta o dedo para a cabeça, né? Aquela pessoa é muito emotiva, já vai no coração, né? Então, para ver que a primeira atenção que o Espírito faz, vamos ver o que é que tem dentro desse coraçãozinho.
dessa emoção, o que nós estamos carregando, que ainda nós precisamos cobrir. É aquela coisa de sair numa chuva, sair numa neve, sair no frio e cobrir, porque nós estamos nos protegendo. Então, essa couraça é a proteção, é aquela coberta que nós colocamos para que outras pessoas não cutuquem, não nos firam, porque desde as nossas primeiras encarnações, lá longe, que a gente não lembra nem um pouquinho ainda bem, seres primitivos que fomos, nós precisávamos realmente de tudo que não é muito bom e que mas precisávamos por N motivos, principalmente para se sobressair a lei de conservação, né? Então, eu tirava do outro, eu matava o outro, e fomos vendo ao longo de várias e várias outras vivências que isso não é certo. Ah, não é certo? Não tem importância, eu coloco uma couraça aqui, ninguém vai saber que eu carrego esse sentimento, essa emotividade, tanto das outras como dessa. Porque a gente fala muito das outras, e hoje a gente pode dar uma puxadinha nessa. Muitas e muitas vezes colocar nos nossos corações, porque não queremos mais a dor daquele sentimento que nos feriu. Porque eu não sei se vocês sabem ou se aconteceu com vocês ou só comigo e com o André. Carregamos alguns sentimentos nessa encarnação que nos feriram bastante. E quando esse ferimento, quando essa couraça não é colocado como um protetivo e nós conseguimos trabalhar mesmo com aquele sentimento ferido, nós vamos percebendo que ao longo da própria encarnação, dessa encarnação mesmo, aquele sentimento vai fazer com que nós tenhamos mais empatia, mais harmonia conosco mesmo, mais entendimento com o próximo e conosco mesmo, né, André? O que você acha, menino? Exatamente. Eu acho, Teise, quando eu estava lendo esse trecho aqui, eu pensei na questão do investimento. Né? Onde é que a gente investe os nossos talentos? Onde é que nós investimos as nossas crenças, os nossos valores, né? Ontem nós falamos um pouco disso, mas eu entendo que nós precisamos voltar a isso hoje para ver se entra bem isso no nosso coração e principalmente na nossa razão, né? No que nós estamos investindo? Nós estamos investindo em sermos críticos destrutivos, estamos investindo em competição, estamos investindo no ter em detrimento do ser, né? Esses são todos os investimentos que vai fazer com que nós tenhamos um adoecimento e essa couraça nos impeça de realmente investir naquilo que nós somos em essência, né, Deise? Que somos espíritos, né? Infelizmente, há uma ilusão muito grande da raça humana no século XXI de buscar os prazeres, os deleites, as conquistas no campo da matéria, no campo dos títulos, no campo dos cargos, né? Enfim, naquilo que a traça e a ferrugem corroem. Né? Está errado isso? Não, absolutamente não está errado. Né? Nós devemos investir, sim, em conhecimento, buscar cargos que nos alegrem, né? Enfim, uma viagem, um carro, isso tudo é maravilhoso. Qual que é o problema? Quando nós colocamos tudo isso na frente, né? Você quer ver, por exemplo, das questões espirituais, você quer ver, por exemplo,
a pessoa quer muito ter um cargo X, né? Um cargo X de destaque numa corporação, né? Agora, ela tem que se perguntar, ela está preparada para isso? Né? Ela sabe o tamanho do ônus que vem? Porque a gente olha o bônus, a gente não olha o ônus, né? É hora de investir nisso? Talvez a resposta seja não. Então, se a resposta for não, é melhor que façamos investimentos que nos tragam tranquilidade, paz e assim sucessivamente. Nós estamos aqui trazendo o exemplo das questões profissionais, porque isso é um dos grandes dilemas da atualidade, né? Todo mundo quer ser diretor, todo mundo quer ser doutor, todo mundo quer ganhar milhões, mas ninguém se atina para todos os ônus que vêm com isso tudo. Seguir esta senda, projetar este caminho é maravilhoso e super válido. Só que se você segue esta rota visando apenas e tão somente o ter, você não vai se preparar para ser, inclusive para ser um executivo, inclusive para ser alguém que tem grana no bolso, inclusive para ser alguém que tem fama, né? Porque quando você investe no ser e o ter vem, você não se desarmoniza, você não adoece com o ter, né? E quando você adoece, vem justamente essa couraça que nos impede de viver a nossa essência, que é a essência, a nossa centelha divina, né, Daisy? Que é a capacidade de compreendermos o mundo, o universo com outros olhos, que não exclusivamente com os olhos da matéria, né? Exatamente. O André falou um negócio aí que eu até anotei aqui, André. Cargos que nos alegrem. E não é só no meio empresarial isso, em todos os meios. E a gente fala assim, imagina, isso não existe na casa espírita. Nós estamos falando de espiritismo, vamos puxar um pouquinho assim, né? Mas isso na casa espírita não existe. Existe sim. Existe porque nós somos seres humanos. Então, a gente olha lá um diretor de uma casa espírita, lá o presidente, eu quero chegar lá. Vou fazer de tudo para ser um diretor, um presidente. Eu conheci pessoas, né, que ao longo desse tempinho aí que eu estou no Irmão X, que chegava para mim e falava assim, olha, eu quero ser um expositor. Então, terminou a escola, fez curso tal, mas sempre acontecia alguma coisa, ou era na parte de trabalho, ou acabava não dando certo e desiludia. Muitas pessoas saem da casa espírita por não ter conquistado aquilo que se acha merecedor. Mas eu estou aqui só para picotar cartão, mandar sentar aqui, mandar sentar ali. Eu tenho muito, vamos continuar falando do egoísmo, que não egocentrismo. Vamos diferenciar, né? A criança, quando ela está começando a se desenvolver, ela é egocêntrica, né? Porque é tudo meu, para mim e comigo. Então, esse egocentrismo, ao desenvolver esse egocentrismo, né? Esse ismo, que significa uma doutrina, olha só, nós nos autovalorizamos muito, né? Egoísmo, aquela coisa lá do ismo ser uma doutrina, uma coisa assim bem específica, né? Se esse egocentrismo começa a virar um egoísmo, é aí que nós começamos a nos desentender com a nossa real essência, como lembrou muito bem o André. Qual é a nossa essência?
Eu não sei, então como é que eu vou saber qual é a minha real essência? Nossa real essência é divina. Quando nós falamos assim, meu Deus, olha que orgulhosa, como eu sempre brinco, eu tenho orgulho da minha humildade, né? Orgulho da minha humildade, por favor, né? Essa é boa, hein? Então é isso. Essa é boa, né, André? É boa. Então nós começamos assim a não entender realmente essa divindade que há em nós. Todos nós temos essa divindade porque viemos de Deus. Quem nos criou? O que nos criou? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, nós nem sabemos o que é Deus, mas nós sabemos que esse Pai da vida, essa Mãe da vida, né? Nós colocamos atributos em Deus, porque senão nós não conseguiríamos nem valorizar isso. E Ele nos criou. Se Ele nos criou, Ele criou e nós temos essa parte, essa centelha divina que nós fomos criados. Vamos colocar umas aspas aí, porque nós entendemos muito mal a origem, a semelhança de Deus, meu Deus do céu. Então, estamos lá com Deus, né? Não é nada disso, a gente vai ter que crescer e muito, chegar assim um pouquinho no pé da sandália de Jesus, para depois entender realmente missão, quem foi Jesus, para depois ao continuar subindo para entender o que é Deus. Mas temos essa consciência. Os espíritos, a doutrina dos espíritos, juntamente com vários espíritos, nos trouxeram essa valiosa informação. Somos deuses, como falou Jesus. Foi Jesus que falou, né? Somos deuses, nós podemos fazer muito mais do que ele. E a gente duvida, faz só 2020 anos mais, né? Porque essa história que é mais que isso, mas houve toda uma conversão da igreja em se atualizar o ano 1, o ano, né, depois de Cristo, mas vamos lá, temos muito mais de 2000 anos aí que Jesus falou isso e ainda não conseguimos nem nos visualizar como irmãos de Jesus. Isso já ajudaria. Tá certo que é um irmão mais velho, né, André? Mas isso já nos ajudaria bastante, principalmente se nós nos víssemos verdadeiramente como irmãos de Jesus, não como irmãos bastardos, porque ainda tem isso, né? Até a boa parte da cristandade, infelizmente, ainda acredita que nós somos irmãos bastardos de Jesus, porque o filho verdadeiro de Deus é Jesus. Nós todos somos só, somos criaturas, algo do tipo, né? Esta visão é uma visão que está muito presente no psiquismo das pessoas, né? E até uma visão que nos traz muitas desculpas, né? Porque o filho verdadeiro de Deus é ele, então ele consegue perdoar. Eu não, eu sou um filho bastardo, então não consigo ir tão adiante, né? Mas aí vem a doutrina dos espíritos e diz, olha, não. Pai só tem um e filho são todos. Então, aí nós começamos a nos compreender como verdadeiramente herdeiros, né, do amor e dessa centelha divina que já é descrita na Gênesis, né? Só que o que a gente fez? Quando está lá que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, o que a gente fez? A gente fez Deus a nossa imagem e semelhança. E um pouquinho depois a gente pegou e fez Jesus a nossa imagem e semelhança, né? Quando, em verdade, o processo era inverso, né? Era nós entendermos estas criaturas como criaturas mais, principalmente Jesus, né? Porque Deus a gente sequer tem condições de compreender, a gente não sabe nem o que é de fato, né? Mas entender Jesus
como sendo feito à imagem e à semelhança de Deus, né, fica um pouco mais fácil para a gente buscar. Até por isso que os Espíritos falam, né? Nosso modelo e guia, né? É através dele. E até por isso que ele nos trouxe, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão pelo meu intermédio. Só que aí o que a gente fez? Né? Como a gente antropomorfizou Deus e Jesus, a gente acha que esse ninguém chega ao Pai senão por meu intermédio é muito orgulho, né? O cara bater e falar assim, eu sou o cara, né? Ele é o cara, nós não somos, nós não entendemos isso, né? Quando, em verdade, ele estava falando, olha, o ensinamento que vem por meu intermédio, esse ensinamento de paz, de amor, de plenitude para com a vida, né? Isso tudo é que é o caminho para chegar a Deus, né? E ele já tinha chegado nesse estágio. Mas vamos ler aqui mais um trechinho do Evangelho de hoje. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam nunca eram repelidos. A mulher adúltera e o criminoso eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. É interessante isso, né? Como ele coloca esse socorro aos sofredores condicionado à não preocupação da sua própria reputação, né? Aliás, ele deixou isso muito claro quando ele falou assim, eu vim para os doentes, né? Eu não vim para os sãos. E muitas vezes nós aqui não nos damos conta disso e nós ficamos procurando os vencedores do mundo, né, Daisy? E, em verdade, muitas vezes, os vencedores do mundo são os derrotados, né, do mundo espiritual. Porque quantas pessoas que acabam tendo uma aparência para a coletividade de sucesso, né, só que nós não temos condições de estar na mente daquela criatura que, quando deita na sua cama, a sua consciência está pesada, muitas vezes está à base de uma porção de remédios, porque não está pleno, né? E a gente só alcança a plenitude não quando nós queremos colocar a coroa na nossa cabeça, mas quando nós queremos colocar a coroa na cabeça de todos, né? Que todos sejam reis, né? Que todos sejam reis desta realeza de Cristo, porque nesta realeza não tem só um rei. Aliás, esse foi o convite que ele fez. Isso que eu faço, vós o fareis e ainda fareis coisas maiores do que estas que eu faço. Qual é o rei que deseja isso? Qual é o rei que diz para os seus súditos, todos vocês vão sentar no trono e colocar a coroa? Nenhum, porque ele quer ser único. O rei humano aqui, né? O rei da matéria. Agora, o rei divino é aquele que só quer majestade entre todos, né? Mas não majestade para ser servido, né, Daisy? Sim, exatamente. Majestade para servir, que é exatamente o que o texto nos traz, né? Exatamente, André. Olha só a perfeição do ensino de Jesus. Primeiro, né, nós temos lá o início com os 10 mandamentos, lá com Moisés. Jesus veio dar uma outra dica mais amorosa, mais fraterna, né? Tanto que ele foi muito rechaçado por conta disso também, né? E ele chega, como o André muito lembrou, eu não vim para os sãos. Então, nós vamos lembrando um pouquinho assim. Nós estamos estudando a doutrina dos espíritos, e a doutrina dos espíritos, ela não fala para nós que quando nós fazemos alguma coisa errada, então, na próxima encarnação, isso é doutrina do karma, do hinduísmo. Próxima encarnação você vai pagar, você vai sofrer, você vai penar. André lembrou isso bem, e eu queria colocar isso também, puxar, já que o André puxou esse assunto, dessas pessoas que muitas vezes a gente acha que é o the must, né? Eu vou seguir esse cara, que esse cara é o the best, né? E vamos pensar um pouquinho. Nós estamos lá na espiritualidade.
nós vamos fazer a nossa programação reencarnatória com toda a espiritualidade. A gente não sabe como faz isso também, mas a gente fica lá imaginando, né? Como nós imaginamos, damos alguns atributos para Deus, né? Porque a gente não tem palavras para identificar, então damos atributos. Então, como faz essa programação reencarnatória, nós não sabemos, mas sabemos, os espíritos chegaram para nós e falaram assim: olha, vocês podem programar materialmente, porque espiritualmente, só realmente o que há muita necessidade para passar, porque nós podemos transpassar toda aquela carga emoção, aquela carga emotiva, a parte espiritual, a parte moral, o que seria se nós não pudéssemos suplantar? É por isso que nós estamos aqui, é para suplantar aquele probleminha moral que nós temos já de quanto tempo, né? Ainda bem que a gente não lembra. Então, vamos pensar bem, se nós estamos aqui para suplantar a parte moral, eu tenho uma dívida muito grande com uma população. Eu tenho uma dívida grande com um estado, um país, um continente, né? Vamos lá sonhar grande aí. Deus vai chegar e vai falar assim: olha, você tem esse problema, né? Você causou vários problemas com várias pessoas. Agora, você vai, nessa próxima encarnação, você vai vir paraplégico, paralítico, você não vai conseguir. Não, a gente tem, assim, a esperança de ter uma encarnação onde nós podemos mudar a nossa história. Como que eu vou mudar a minha história se eu tenho grandes resgates para passar com muitas pessoas? Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou transformar a minha moral? Muito provavelmente, nós vamos estar em lugar de destaque. Porque se eu tenho uma dívida moral com muitas pessoas, eu vou estar em lugar de destaque para resgatar, isso é, eu aprender e tentar fazer realmente do fundo do coração. Eu não tenho muito essa vontade, mas eu vou fazer. Vou fazer aquele bem coletivo. Ai, tá bom, vai, eu faço. É para ser líder, eu vou. Porque tem gente que nem gosta de ser líder, mas vai porque é empurrado a ser. É empurrado por quem? Então, a gente vê a história mostrando isso. Pessoas comuns que não estavam, né? Histórias de pessoas, de sindicatos, de feministas e tudo mais, que só olhou assim e fala assim: não, mas isso aí realmente está errado. Ou você acha que está errado? Você fala bem, vai lá falar por nós. Pronto, olha o nosso resgate aí. Eu não quero muito, mas apareceu essa oportunidade. Olha como nós entendemos a doutrina errado até agora. Vamos entender por esse lado e não seguir aqueles grandes só em grandeza. Seguir aqueles grandes em moral. Aquele bom costume que o André falou, que eu achei ótimo, os bons costumes, mas realmente seguir o líder, mas um líder como Mahatma Gandhi, que estava na dele também, hein? Mas ele foi lá que foi empurrado a esta causa. Estudar história é muito bom quando nós conseguimos entender a doutrina e conciliar a história com a doutrina, que não é nada mais, nada menos que a nossa história, né, André? A nossa história, e a história... E a história está aí justamente para nos ensinar, né, o que fazer e o que não fazer. O problema é que nós elegemos como líderes, É interessante, né? Não há criatura mais filmada, mais falada, mais ouvida, mais escrita do que Jesus. Não há.
Não há. Assim, o segundo lugar deve estar a milhões de léguas de distância do Cristo, né? Entretanto, nós invejamos, nós respeitamos Jesus, dizemos que amamos Jesus, mas nós invejamos muitas vezes criaturas que estão muito distantes de Jesus, né? Você quer ver uma coisa interessante? Isso denota, a meu ver, é mais uma das provas da nossa infantilidade ainda, né? Como a gente se machuca, como a gente deixa o nosso eu doente em função, que é o egoísmo, né? Em função de não compreender a dinâmica do mundo espiritual e da justiça divina, né? É muito comum que você veja, por exemplo, uma mãezinha ou um paizinho que tem um filho deficiente, né? E boa parte das pessoas atribuem a isso uma falha, um defeito genético, né? Uma maldição, sei lá o quê, né? Quando, em verdade, se nós olhássemos verdadeiramente, né? Eu costumo dizer, quando eu passo por uma mãezinha na rua, principalmente quando é aquela mãezinha que está cuidando daquele filho que já tem 60, 70 quilos, né? E que carrega e que abaixa, muitas vezes, já na melhor idade, para poder amarrar o cadarço, e tem que dar comida na boca, enfim. Eu vejo ali uma obra social, eu vejo ali uma obra de benemerência, né? Eu vejo ali alguém muito especial, alguém que tem condições de fazer um trabalho que eu não tenho condições de fazer, né? Aí, nesse momento, eu começo a ver que nós começamos a aprender alguma coisa, né? Agora, quando nós passamos a crer que a felicidade está ao lado dos eleitos da terra, né? E muitas vezes sem nos dar conta de como é que estaria o psiquismo dessas pessoas. Infelizmente, ou felizmente, não sei, nós não temos condições de saber, porque está cheio de gente, mas pode crer isso, está cheio de gente que nós dissemos que é só sucesso, que só fez maravilhas, que só alcançou lugares de destaque, mas está numa profunda infelicidade porque não seguiu a sua essência, e a nossa essência é divina, né? Mas vamos ler mais o último trechinho da noite, que nós já estamos nos encaminhando para o final do programa. Quando tomareis Jesus por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria lugar, mas se ocultaria envergonhado, pois se sentiria deslocado em qualquer lugar. É assim que o mal desapareceria. Convencei-vos bem disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não vos importar com aqueles que vos observam com desdém, e deixai que Deus se encarregue de toda a justiça, pois a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não há tranquilidade na sociedade. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses, na qual são calcadas aos pés as mais santas afeições, e em que nem mesmo os laços sagrados da família são respeitados. Eu estava, quando terminei de ler isso aqui, Deise, eu estava me lembrando, não vou falar aqui o nome, porque não vem ao caso, né? Mas estava me lembrando de uma empresa que ficou muito famosa na época da Lava Jato, né? E é uma empresa familiar, né? E eu não sei se as pessoas acompanharam, certamente todos, boa parte das pessoas sabem do que fala, mas a partir destes acontecimentos todos, né, pai e filho dessa organização começaram uma grande guerra um com o outro, né? E aí eu fico me perguntando, valeu a pena? De verdade, valeu a pena? Quem é que vai estar mais tranquilo? É a mãezinha que recebeu no seu ventre um filho
com todas as deficiências possíveis e imaginárias, e tem alguns casos como esse, e que cuidou, né, desde o ventre até quando pôde, com todo o esmero e com todo o amor, quem é que está mais satisfeito? Quem é que toma mais antidepressivo? Quem é que toma mais ansiolítico? A resposta todos nós sabemos. Só que Jesus não era um executivo de negócios. Aliás, sim, é o maior executivo do maior negócio que tem na Terra. E esse negócio se chama amor. Os outros todos somos só aprendizes deste grande executivo. Só que nós precisamos ver esse executivo como de fato ele é. Gente, já estouramos o horário, né? Então vou pedir para a nossa querida Deise fazer por nós as vibrações finais e a prece final, né? Nós acompanhamos. Vamos lá. Então vamos lá, que consigamos neste momento, mais uma vez, resgatarmos aquela luz que mentalizamos no começo do programa. Aquela luz forte, mas gostosa de se ficar. Sentimos-nos mais tranquilos e envolvidos por esta luz. E através dela é que percorremos todo o nosso globo terrestre, envolvendo todos os países, todos os povos, todos os governantes, que possamos enviar de nós aquele sentimento amoroso e fraterno a todos. Hoje, pedimos a licença a essa espiritualidade para podermos vibrar com muita intensidade a todos aqueles que estão neste momento passando por grandes dificuldades em todos os países, mas aqui sentimos o nosso coração pulsar mais forte. Então pedimos a todos aqueles que estão sentindo dificuldades na saúde, nas finanças, nós vamos particularizar isso. Eu vou pedir a você, querido ouvinte, querida ouvinte, mentalize os hospitais, os trabalhadores dos hospitais, médicos, enfermeiros, enfim, que os hospitais do nosso querido Brasil se encham de luz, de esperança, de amor. E enviamos a todos esses queridos que estão passando por dificuldade agora. Mentalizemos uma pessoa que conhecemos e enviamos a ela toda essa energia que estamos recebendo da espiritualidade. Todos os familiares, todos os amigos. Vamos nos unir a todas as pessoas carentes desta saúde, que estejam lutando para melhorá-la. E assim, Jesus, com muito carinho, muito amor, queremos agradecer a sua presença aqui neste momento, envolvendo a todos nós, através desses espíritos amigos que estão ao nosso lado, nos envolvendo, nos abraçando fraternalmente. Abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecendo aqui rapidamente a Helena Maria de Sabará, Minas Gerais, que nos mandou mensagem aqui pelo WhatsApp. A Leninha de Aracaju, nossa mais profunda gratidão. Luiz de Santo André. Quem mais está conosco aqui pelo WhatsApp? Romilda Rosa, que manda beijos para a Deise, né? Só você recebe beijos, viu, Deise? O pessoal não quer mandar beijo para mim. Beijo.
Ela que é de Uberaba, Minas Gerais. Da Zona da Mata de Minas Gerais, é a nossa querida Maria do Carmo, né? É a cidade de Guidoval, que fica na Zona da Mata de Minas Gerais. E Maria da Glória, da Bahia. Esses são alguns dos WhatsApps que chegaram. Nossa mais profunda gratidão. Muito obrigado, Deise Manzano. Uma ótima noite para você. Nossa, eu que agradeço do fundo do coração. Espero ter levado um pouquinho de alegria, um pouquinho do entendimento que nós temos aí da doutrina, mas principalmente um pouquinho da esperança que todos nós aqui queremos passar. Grande beijo a todos. É isso aí, esperança de esperançar. Vamos fazer a nossa parte para que as coisas melhorem e elas haverão de melhorar. Beijo no coração, Plantão do Evangelho volta amanhã às 18 horas. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.